Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bloco de português para o primeiro ano, onde? Aqui no nosso Estudo em Casa. Eu sou a professora Isa e vou estar a acompanhar-te. Eu ia perguntar-te pelos sorrisos, mas eu estou a ver sorrisos maravilhosos desse lado, portanto já percebi que estamos mesmo quê? Com muita alegria. Prontos para começar. O que vamos fazer primeiro? Muito bem, responderam aí de casa. Vamos conhecer o plano do nosso bloco. E no plano de hoje vamos fazer atividades de leitura e de escrita. Vamos fazer uma compreensão de uma lenga-lenga de Caracol, Caracol, que foi retirado do livro Mais Lenga-lengas, de Luísa Douglas Soares, e vou aqui apresentar-te alguns recursos e algumas técnicas para te poder auxiliar, espero eu, na tua compreensão e na tua facilidade de ler. Até o quê? Um pouco a tua rapidez de leitura. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente. E agora, para os adultos jovens e jovens adultos, de quem nós nunca nos esquecemos, em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos os domínios da oralidade, da leitura, da escrita e da educação literária. E agora, novamente para vocês, com esses sorrisos fantásticos desse lado, vamos confirmar. Muito bem, vamos confirmar se temos todo o nosso material a postos. Peço-vos então, por favor, que confirmem que têm o vosso material ou instrumento, equipamento que utilizem para escrever ou fazer registros, a borracha, caso seja necessário, e claro, onde é que nós registamos? Registamos na nossa folha, no nosso caderno. E então, agora, podemos começar? Ah, que maravilha! Vamos então começar. Recordam-se no nosso plano, tínhamos falado em fazer o quê? Em fazer leitura e fazer compreensão. E vamos fazer leitura e compreensão de que é que será? Ora, se calhar íamos aqui conhecer uma música para nos ajudar a descobrir qual será a lenga-lenga, o texto que nós vamos ter aqui que fazer uma compreensão, do qual vamos ter que fazer uma compreensão. Estão prontos? Então já sabem, muito atentos, aproveitem e vão seguindo a leitura e depois já sabem, assim que a música terminar, vocês dão logo a resposta. Combinado? Então, sem mais delongas. Se quiser fazer campismo, nem precisa de uma tenda. Se quiser fazer campismo, nem precisa de uma tenda. O caracol de casa às costas, que nunca pôs à venda. O caracol de casa às costas, que nunca pôs à venda. E então? Ah, muito bem, estou a conseguir perceber que vocês acertaram. Então vai ser o quê? Vai ser uma lenga-lenga sobre o caracol. Muito bem, vamos então conhecer esta lenga-lenga sobre o caracol e começámos tão animados, não é? Vocês já estavam a sorrir e bem dispostos, mas agora ainda ficaram mais. Ora, então o que vamos fazer? Vamos então fazer um conhecimento desta pequena lenga-lenga. Vocês é provável que até já conheçam, às vezes até com uma versão um pouco diferente. Vamos fazer então uma compreensão desta pequena lenga-lenga e o que te vou então depois te propor a seguir. Vamos responder a duas questões muito simples de compreensão e depois vamos fazer um exercício de verdadeiro ou falso. Achas que vamos conseguir? Sim? E já sabes, alguma palavra que não consigas perceber, alguma questão que tenhas, tenta-me colocar desse lado e se eu conseguir deste lado, ajude-te com todo o gosto. Combinado? Vamos então conhecer a lenga-lenga do... Muito bem, a lenga-lenga do caracol. Caracol, caracol. Caracol, caracol. Caracol, caracol. Põe os pauzinhos ao sol. Caracol, caracolinho. Caracol, caracolinho. Sai de dentro do moinho. Mostra a ponta do focinho. E assim ficamos a conhecer a lenga-lenga do nosso, o quê? Do nosso caracol. O nosso caracol que tem uma carapaça. Nós muitas vezes brincamos e dizemos que ele traz o quê? A sua casa às costas. Aqui até dizemos o quê? Que ele tinha o quê? Tinha quase uma... Podemos dizer que ele tinha uma tenda, não é?
Muito bem. E então, já conhecia uma lenga-lenga igual ou idêntica a esta? Sim? Muito bem. Alguma palavra que não tenhas conseguido perceber? Conseguiste perceber todas? Ora, muito bem. Então, podemos prosseguir. Sim. Vamos então à primeira questão de compreensão do nosso poema, da nossa lenga-lenga. E então, esta primeira, para nós completarmos, é simples, não é? O título do poema é... E então, o que te vou apresentar? Vou apresentar-te 3 opções de resposta. Ora, aqui estão. E vocês já sabem, têm que me ajudar. Eu vou efetuar a leitura, já sabem, sempre de cima para baixo, na direção esquerda-direita. Combinado? Muito bem. Ora, primeira opção. O título do poema é Caracol, Caracol. A segunda opção seria Caracol, Caracoleta. E a terceira opção de resposta seria o caracol. Vocês recordam-se qual era o título do nosso poema? Muito bem. O título do nosso poema era... Vocês estão a responder tão bem. Era Caracol, Caracol. Nós até gostamos tanto dele que no título está 2 vezes. Vamos à próxima questão? Sim? Eu acho que este também é simples. Nós já falámos aqui quem seria a autora do poema, inclusivamente quem seria a autora desta obra. Muito bem. A autora do poema é... E surjam então as nossas opções de resposta. A autora do poema é... Primeira opção, Maria Alberta Meneres. Segunda opção, Ana Maria Magalhães. E a terceira opção, Luísa Ducla Soares. E então, qual seria a nossa opção correta? Quem foi a autora do nosso poema, da nossa lenga-lenga? Foi, muito bem, foi Luísa Ducla Soares. A imagem que vocês têm ao lado, para aqueles que conseguem percepcionar, é a capa desta obra, a capa do livro onde estava a lenga-lenga que nós conhecemos. Já conseguimos responder a 2 questões de compreensão e interpretação, que foram fáceis, não foi? Mas eu vou-vos contar um segredo. Sabem porque é que elas foram fáceis? Porque vocês estavam com atenção, vocês estavam muito atentos e então, por isso é que foi fácil. Mas os meus parabéns, de qualquer forma. Agora vamos fazer um exercício de verdadeiro ou falso. Vou então ler-te o enunciado, de seguida vou ler as 3 afirmações que aqui se encontram, cada uma dentro da sua caixa de texto, e depois vamos fazer o quê? Vamos tentar responder acertadamente a este exercício. Combinado? Já sabes, a leitura é sempre feita de cima para baixo e na direção esquerda-direita. Vamos então conhecer o enunciado da nossa questão e as suas afirmações. Ora, o enunciado diz-nos: assinala com V as afirmações verdadeiras de acordo com os acontecimentos do texto. Qual era o nosso texto? O nosso texto era a lenga-lenga do caracol, caracol. E as 3 afirmações que temos, vamos então conhecê-las. A primeira: a autora pede ao caracol que saia da concha. A segunda opção: o caracol estava a almoçar uma alface. E a terceira: o caracol não mostrava nem a ponta do focinho. Aqui nesta última afirmação, na última caixinha de texto, se vocês repararem, temos aqui nem a ponta do focinho, parece estar um bocadinho inclinado, tem um nome, chama-se itálico. E porquê? Porque a professora foi retirar ao nosso texto, ou seja, aquilo que se chama fazer uma citação. Vocês ainda não têm a obrigação de saber isto, mas eu já vos disse, e vocês sabem de certeza, que o conhecimento não ocupa lugar. Correto? Boa. Então, eu fui buscar este pedacinho ao nosso texto e por isso, para fazer essa indicação, é que ele está assim
parece que está levemente inclinado. Ora, e alguém aí de casa já disse muito bem, itálico, professora, muito bem, ainda bem que vocês estão atentos e me ajudam. E agora? Eu preciso de saber, destas 3 afirmações, aquelas que são verdadeiras de acordo com o nosso texto. E então quais são? Ora, muito bem, já estou a ouvir aí uma resposta correta. A primeira afirmação que dizia a autora pede ao caracol que saia da concha. Correto. Muito bem. Então, e consideram que já não havia mais nenhuma afirmação verdadeira? A segunda seria verdadeira ou falsa? Era falsa. Pois era. Nós não ouvimos aqui falar em nenhum almoço, pois não? Pois é, não estava lá. Então, o caracol não mostrava nem a ponta do focinho. E esta, verdadeira ou falsa? Era? Muito bem, esta era verdadeira. Vocês estavam mesmo muito atentos. Muito bem. Nós falamos, então, fizemos já uma compreensão, já ouvimos uma canção para podermos o quê? Adivinhar o título do nosso texto, o texto que iríamos trabalhar. E agora? Agora eu vou aqui deixar-te um desafio. Calma, ainda falta muito para o nosso bloco acabar, mas eu achei que este desafio fazia sentido aqui. Vou então apresentar-te e de seguida vou explicar-te e apresentar-te um recurso que te pode auxiliar nas tuas leituras ou na tua rapidez de leitura. Vamos então conhecer o desafio e depois vamos então ao nosso recurso. Ora, o nosso desafio é o seguinte: eu vou-vos dar a conhecer um pequeno poema que nós já vamos aqui conhecer para perceber. E qual é o desafio que eu vos deixo? É que vocês contabilizem, ou seja, que vocês contem o tempo, e se vocês não conseguirem, podem pedir a um adulto que vos dê uma ajuda, em quanto tempo é que vocês conseguem ler este poema. Eu vou já apresentar-vos o poema e, se vocês repararem, vão aparecer linhas, ou seja, sublinhado em cada um dos locais que estamos a perceber esta leitura de cada um destes versos. E eu depois já vos vou explicar melhor porque é que isso vai acontecer. Pode ser? Vamos então começar por conhecer aqui o nosso poema, que se chama Verão. Verão. Caracol, caracol, onde vais com tanto sol? Vou à loja do Senhor Adão comprar um girassol. Com tanto sol, ninguém aguenta o verão. Adeus, adeus, caracol, tens razão. Sem guarda-sol, ninguém aguenta este sol. Ora, acabámos de conhecer então o nosso poema e que era sobre o quê? O verão e o caracol. Muito bem. Isto hoje só vos trago animais, ainda por cima o caracol. É um animal de que eu gosto muito. Ora, eu tinha-vos dito que ia-vos então explicar por que motivo é que aparece este sublinhado. Se vocês quiserem utilizar, e por cada vez os textos que vocês vão começar a ler são mais extensos, ou seja, são maiores, têm mais linhas, mais informação, uma das coisas que vocês podem fazer é, conforme vão lendo linha ou palavra a palavra, podem ter uma régua normal e ir sublinhando, ou seja, fazendo um tracinho com o vosso lápis para ir seguindo a leitura e depois a régua vai sempre andando. Claro que a primeira vez, e eu vou dizer já isto porque eu sei que normalmente vocês ficam muito tristes quando isto acontece e nós vos apresentamos esta hipótese de vocês fazerem treino de leitura, vocês ficam tristes porque a primeira vez parece que demoram muito tempo quando fazem uma primeira leitura. Às vezes ficam assim um bocadinho tristinhos, mas não fiquem, porque isso é normal e acontece a todos nós, até a nós os crescidos, olhem, até a nós professores, já imaginaram? Não fiquem tristes. Quanto mais vezes nós vamos treinando e quanto melhor nós vamos conhecendo algumas técnicas e métodos que nos podem ajudar e que são mais adaptados ou adequados a nós, com maior facilidade nós vamos conseguindo ir lendo. Mas eu pensei, para além de vos deixar este desafio e de vos apresentar esta forma de vos ajudar a ir seguindo a vossa leitura para que vocês consigam não se perder no texto, não saltar linhas, às vezes acontece, não é? Vou deixar-vos aqui outro recurso, um recurso de leitura.
que se chama uma régua de leitura. Eu já vos vou mostrar a seguir. Ela é muito fácil de vocês fazerem com o material que todos vós têm em casa, mas para já vamos ver como é que ela funciona, seguindo aqui a leitura de uma colega vossa. Então, vamos prestar atenção e de seguida já vos mostro e explico tudo com muita calma para que vocês depois, se quiserem, for adequado, possam usá-la vocês. Combinado? Vamos então ver como é que funciona e o que é isto desta régua de leitura. Selva acima, selva abaixo, andava o coqueto preocupado. Por todos os cantos da selva encontrava um par apaixonado. Resolveu então procurar uma namorada para casar. Bem, e vamos já deixar os nossos parabéns a esta vossa colega que leu tão bem. Eu disse-vos que vos mostrava. Ora, o que são as réguas de leitura? Eu tenho aqui duas para vos mostrar e se vocês repararem elas têm tamanhos diferentes. Têm tamanhos diferentes porquê? A mais pequena é para quando vocês, por exemplo, têm que seguir a leitura ou num livro ou num caderno que sejam mais pequeninos. E esta, que é maior, para que vocês o possam fazer o quê? Em páginas que tenham uma dimensão maior. A vossa colega faz inclusivamente uma coisa, que é, usa um bocadinho de papel para ir seguindo ou as palavras ou as sílabas e que é muito fácil de vocês fazerem. Agora vocês perguntam, mas professora, onde é que eu compro essa régua? Vocês não precisam de a comprar. O que é que vocês precisam? Vocês precisam de ter em casa papel, cartão ou uma cartolina e depois fazer o quê? Fazer um retângulo da dimensão que vocês acharem adequado e depois, com a ajuda de um adulto, e aqui convém termos mesmo a ajuda de um adulto, fazer aqui, cortar aqui dentro esta janela. E depois é fazer o quê? É seguir o exemplo que a vossa colega vos deu, que é o quê? Colocar a vossa régua muito direitinha em cima da página do livro ou do manual, que seja que vocês vão ler, para poder fazer o quê? Linha a linha, da forma como ela aqui vos mostrou com a sua leitura, vocês poderem ir seguindo essa mesma leitura, sem ficarem o quê? Confusos com o que já tinham lido acima, ou seja, as linhas de texto que estavam para cima. Porquê? Porque vão estar só concentrados naquela linha específica que estão a ler. Então, foi uma boa ajuda? Ainda bem. Espero bem que sim. Já sabem, a professora apresenta os recursos, apresenta as técnicas e as metodologias, mas cada um de vós deve usar, de acordo com as indicações dos professores, dos pais ou dos técnicos, aquela que for mais adequada para a vossa realidade e para vocês, não é? Porque todos nós, e sabem disso, aprendemos de maneiras diferentes. Muito bem. Se quiserem aceitar o desafio, já sabem, não ficam tristes se a primeira vez não conseguirem ler tão depressa, vão sempre tentando e tenho certeza absoluta que vai correr melhor, porque é aquilo que acontece a todos nós. Combinado? E então, nós já falámos no Caracol, já ouvimos canções, já descobrimos um recurso novo de leitura, já fizemos mais o quê? Descobrimos aqui mais uma técnica que nos pode auxiliar a fazer alguma coisa e até tivemos o quê? Um desafio. E agora? Agora vamos descobrir palavras. Vamos fazer aqui alguns exercícios que já não fazemos há algum tempo no bloco para nos ajudar. E vamos começar com este primeiro. Ora, o que vos apresento? Nós temos 3 caixinhas que têm umas bolinhas lá dentro. Cada uma dessas bolinhas tem o quê? Tem sílabas. Estas sílabas estão desordenadas. Alguém disse aí de casa, professora, já trocaste as sílabas outra vez. É verdade. A professora Isa e as sílabas, vocês sabem que é assim.
e conto sempre com a vossa ajuda preciosa para depois organizar tudo muito bem. Ora, o que vamos fazer? Vamos conhecer cada uma das sílabas que estão dentro destas caixinhas e vamos o quê? Tentar organizá-las. Em casa, se vocês quiserem, já sabem, podem fazer as sílabas, podem desenhá-las ou recortá-las e fazer o quê? Manualmente, ou em cima de uma superfície, se para vocês for mais fácil. Combinado? Muito bem. Então, o nosso primeiro retângulo, nós temos aqui duas linhas. Na primeira linha temos 2 retângulos com 2 palavras desordenadas e na terceira linha temos então um retângulo com mais uma palavra com as suas sílabas desordenadas. Vamos então conhecer o primeiro. E no primeiro temos as seguintes sílabas: Fá, Se e Al. Qual será esta palavra? Será facial? Não? Então, como é que podia ficar? Se alfa? Também não? Acho que ouvi alguém aí de casa dizer alface. Muito bem. Ora, o que íamos fazer? Íamos movimentar a última sílaba e ficávamos com a palavra alface. Muito bem. Ora, a primeira palavra está organizada. Vamos agora conhecer as sílabas da próxima. Muito bem. Vamos então conhecer. Ora, as sílabas da segunda caixa de texto são Gi, Sol, Irá. Mas aqui na segunda sílaba temos até 2 S's. Porquê que será? Alguém aí disse de casa, professora, porque provavelmente vai ficar entre 2 vogais. Será? Bem, vamos ver. Então, Gi, Sol, Rá. É uma palavra? Não. Então, como é que será que ficava? E nós já conhecemos esta muito bem. Ficaria assim, girassol. E quem disse aí de casa é muito bem que tínhamos os 2 S's, porque provavelmente o S estaria entre 2 vogais, sabe muito bem as regras e ficam desde já os meus parabéns. Porquê? Porque se o S estivesse ali só um S entre 2 vogais, nós iríamos fazer uma leitura de Z e em vez de girassol, iríamos dizer girasol. Ora, não estava bem, pois não? Até agora, está a ser fácil? Sim? Então, pronto para conhecer mais uma? Então vamos lá conhecer. A próxima tem as seguintes sílabas: col, cá, irá. Col, cá, colcará. Parece-vos que esta é uma palavra? Não? Eu vou-vos dar uma pista. Nós já falámos neste animal hoje. É? Muito bem. Caracol. Muito bem. Vocês estão 5 estrelas. Super atentos. Muitos parabéns. Prontos para fazer mais? Sim? Vamos então conhecer mais. Agora, a mesma coisa. Novamente, temos na primeira linha 2 espaços onde nos vão surgir as sílabas desordenadas e uma segunda linha, ou seja, uma linha mais abaixo, onde estará então uma palavra, também ela, com as suas sílabas desordenadas. Vamos aqui conhecê-las. Ora, a primeira, temos então as sílabas tó e vê. Como é? Muito bem. Vento, só íamos o quê? Inverter a ordem das sílabas. Na segunda, tínhamos as sílabas rão e vê. Então, como será que fica esta? Também já ouvimos esta palavra, também já a conhecemos hoje. Muito bem. Verão. Alguém disse aí de casa, professor, inicialmente a sílaba sozinha disseste rão e agora disseste re. Porquê que será? Lembram-se da regra? Muito bem. O R, quando está entre 2 vogais, como é aqui o caso, que estaria entre o E e o A, ele vai-se ler o quê? Um bocadinho mais... menos forte, vamos dizer assim. Pode ser? Ora, já encontramos 2 palavras, vento e verão. Vamos para a última aqui deste exercício. E temos então as sílabas car e brim. Como é que fica? E claro, vocês já estão a dizer aí, porque vocês gostam desta palavra, a palavra brincar. Muito bem. Ora, muitos parabéns, estiveram muito bem. Então, se calhar, podíamos fazer outro exercício, mas diferente.
Nós vamos continuar a descobrir palavras. E agora, este exercício, eu espero que seja divertido para vocês. Eu diverti-me muito a pensar nele e muito a fazê-lo. E então, em que vai consistir? Primeiro, nós vamos ter que identificar a primeira letra da palavra de cada imagem. E este vamos fazer coisinha a coisinha, exercíciozinho a exercíciozinho. A segunda etapa será juntar as 4 letras para descobrirmos uma nova palavra. Eu acho que nós vamos ser capazes. E vocês? Ora, muito bem. Vamos então primeiro conhecer as imagens e descobrir qual será o quê? A primeira letra de cada uma delas. Combinado? A primeira imagem que nós temos é um frasco. Então, qual será a primeira letra de frasco? É um F, correto. Anotem, por favor, no vosso caderno para não nos esquecermos. F, já está? Muito bem. A segunda são óculos. A primeira letra de palavra óculos é o O. Muito bem, também já apontaram? Boa. Depois temos um cão ou uma cadela, que começa com o C. Muito bem. E por último temos a imagem de uma abelha. Então, e a abelha? Começa com a letra A. Apontaram então todas? Sim. Vou também mostrar-vos o meu apontamento. Aqui vai ele. Ora, o F de frasco, o O de óculos, o C de cão e o A de abelha. Então, que palavra é que nós conseguimos aqui organizar? Muito bem, nós conseguimos organizar a palavra foca. Muito, muito bem. Olhem, este é o último exercício que eu tinha para fazer convosco. Antes de me despedir, temos que fazer sempre o quê? O nosso resumo. Ora, a título de resumo, o que estivemos a fazer? Estivemos a fazer uma leitura e uma interpretação do quê? De uma lenga-lenga. Posteriormente estivemos o quê? A fazer, e muito, muito bem, tivemos aqui a conhecer um desafio e uma forma, um método que vos possa ajudar, um recurso para a vossa leitura. E, por fim, estivemos a fazer o quê? E, brilhantemente, a organizar e a conseguir o quê? Descobrir palavras novas. E agora eu vou despedir-me de vós. Até ao próximo bloco.